pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, para viver como Jesus viveu. Eu comecei como coroinha aos 7 anos. Ajudava em 2 missas. Minha mãe era cozinheira e também costureira do convento. Então cresci nesse ambiente. E da missa ia para a escola e da escola ia para levar comida para os meus irmãos. E a minha vida foi isso. Eu era pequeno, estava bom demais para mim. Éramos pobres. Meu pai era paralítico e minha mãe ficou depois. Mas o ambiente era de alegria, apesar de tudo. Então, tenho uma infância boa, bem assessorada. E quando havia fome, o conventinho ajudava. Porque muita gente passava fome naqueles dias, 1948, 49. Não era uma vida fácil, mas os vizinhos se ajudavam. Nunca faltavam ajuda de ninguém. Nasci em Minas, Machado. Com 3 anos mudei para Taubaté. Então eu tenho 2 cidades, Machado e Taubaté. Eu via os fratres rezando lá na capela do conventinho, eu ajudava como coroinha e eu via a vida do convento. E eu achei que era isso que eu queria. O primeiro ano eu passei, foram 2 anos em um só, porque a escola era muito boa. E então, em 1953, eu fiz 2 anos em um só. Em 1954 fui para Corupá. E ali o ambiente era muito bom, muito bom. Éramos quase 150 seminaristas, muitas vocações. Do sul, do centro, de São Paulo. E a gente aprendeu a valorizar outras culturas, alemães, italianos, polacos e brasileiro. Isso era muito bom, para mim era. Um ou outro não entendia, mas o diálogo era muito bom. E eu acho que essa capacidade aumentou quando fui para os Estados Unidos. E lá eu conheci comunidades gregas, polacas, de novo, alemãs, negras, muitos grupos negros. Eu gostava muito daquelas músicas. Eu viajava por lá e encontrava todas as culturas possíveis. Isso me ajudou muito. Quando comecei a compor músicas, foi por ter ouvido essa gente cantando nas igrejas. Eu achava isso muito bonito e os ritmos eram bons e eu consegui compor para todos eles. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Eu compus para os jovens da escola de Our Lady Lourdes, onde eu cuidava da catequese deles. Que eu seria designado pelos superiores a viajar pelo mundo. E eu mal sabia isso. Eu pensei que ia trabalhar numa paróquia. De fato, fui colocado aqui.
mas nunca como pároco, porque me nomearam pastoral da juventude, pastoral da comunicação e da catequese. Era o que eu tinha que fazer aqui. E eu sonhava fazer um doutorado, mas na época o provincial disse: você pode fazer isso daqui a uns 10 anos, porque agora nós precisamos de você, porque naquele tempo não era a mídia, né? Era a televisão, estava te chamando, e você vai. E o padre Mauro me incentivou muitas vezes. E o padre Mauro disse assim: você pode fazer o doutorado, mas primeiro eu estou designando você a trabalhar com comunicação, porque você leva jeito. E isto, você foi estudar para isso. E mais tarde você pode fazer a sua tese. Acontece que eu fiquei mais conhecido, chamado por tudo que é canto, falava 5 línguas e não deu mais tempo. Então, como é que eu compensei? Estudando. E escrevendo. Comprei todos os livros que eu pudesse de comunicação, de teologia, de sociologia e de psicologia, porque eu queria me dedicar a isso. Um dia eu iria fazer um doutorado, mas não dava tempo, que eu era chamado, estive em 50 países, e eu não tinha tempo mais para isso. E chegou uma hora em que, depois de um certo tempo, eu não podia parar, eu disse: bom, eu vou ser autodidata nessas coisas. A minha biblioteca é gigantesca, eu leio muito, muito, muito. Aí chegou uma hora em que alguém, como foi em Curitiba ou em São Paulo, me ofereceu um doutorado honoris causa por causa dos quase 100 livros que eu escrevia e dos quase 5.000 artigos e pelas, na época, 2.000 músicas. Então, eu aceitei. Não porque eu tenha méritos, mas porque eu sou trabalhador e preocupado com catequese. Naquela época que era difícil, porque havia uma ditadura, eu comecei a fazer música também sobre direitos humanos, o que me custou caro. Eu tive que sair do Brasil por 7 meses por causa de algumas coisas que eu disse, que era sobre direitos humanos. Por um pedaço de pão eu fiz no Brasil, mas por causa disso eu tive que sair. Eu fiquei um tempo fora, porque tem um trecho em que eu digo: vive este mundo maldito por não partilhar. Aquilo causou problemas. Aí eu fui avisado de que eu seria preso em Belo Horizonte, porque eu defendia o voto dos jovens. Quem me defendeu foi D. João Evangelista e depois D. Eugênio, do Rio, e D. Paulo. Me defenderam. Disseram: não mexe com esse padre. Ele está falando o que nós queremos dizer também. Ele é porta-voz da Pastoral de Juventude. Mas mesmo assim, a ordem era essa. Me levaram para casa e em pouco tempo eu estava no avião indo para a Espanha e Itália, onde eu fiquei 7 meses. Com o Geisel eu pude voltar, porque ele deixou claro, porque quando ele chegou ao poder, ele disse: não haverá mais conflito com a igreja. E não houve mesmo. E ele era evangélico. Então foi muito claro que ele queria democracia e que a igreja estava lutando pela democracia, não pela esquerda nem pela direita. Alguns eram, mas a igreja não era. A CNBB não era.
Até hoje essa calúnia existe, né? A CNBB não é de esquerda nem de direita. Ela é a favor de justiça e paz. E eu fiz canções em cima de canções sobre justiça e paz. Mas não era de esquerda. Um outro padre era da esquerda. Um outro padre era da direita, como hoje ainda. Mas a Igreja do Brasil, ela é catequista. Dialoga com todas as correntes sociais e são mais de 20 correntes sociais. E eu faço parte disso. Quer dialogar comigo? Venha. Eu trabalhei com grandes sacerdotes e bispos, porque me chamavam. Eu nunca me ofereci para dar show em nenhum lugar. Nunca apareci em programas pedindo me dar uma chance. Eu sempre fui chamado, porque eu nunca quis aparecer. E apareci às vezes contra a vontade. A primeira vez em que a gente fez em estádio foi Dom Pelé, em João Pessoa. Ele desceu comigo, deu a volta pelo estádio, se ajoelhou e pediu a bênção do povo. Eu me ajoelhei junto. Dali por diante, muitos bispos fizeram isso. O povo abençoou o bispo. E eu ia em nome do bispo. E só cantava canções que os bispos pediam que eu cantasse. Então, eu estava a serviço das dioceses. E tudo isso na Bahia, especialmente, porque o bispo de lá pediu que eu fizesse shows em favor da irmã Dulce. Ficamos grandes amigos e eu ia sempre visitá-la. E tudo que entrava era para a irmã Dulce. Mais tarde comecei a fazer para Dom Helder, lá no Recife. Eu ia sempre visitá-lo. Dom Helder, o que eu posso fazer pelo senhor? Pela ordem dos franciscanos, papapá. E tudo aquilo marcou-me como um catequista oficial dos bispos. E a CNBB me chamava muitas vezes. Na época em que o secretário era Dom Luciano, ele me chamava muitas vezes. Ele dizia, você podia compor uma música sobre isso? Menores Abandonados, foi pedido dele. E eu comecei a compor músicas a pedido dos bispos e dos padres. Eu podia. Às vezes não dava conta, mas eu tentava. E muitas músicas chegavam à campanha da fraternidade. Chegou uma hora em que eu disse, eu não quero mais fazer música de campanha da fraternidade, porque eu estava ocupando o espaço de outros padres que tem só esse espaço para eles. Estive com 4 papas e não procurei nenhum deles. Eu fui indicado por algum movimento, alguma coisa que diziam, venha lá. Eu fui chamado a ir com o padre Rotondi para conversar e conhecer o Papa Paulo VI. Depois, outros bispos diziam, olha, venha conosco. E eu fui lá com João Paulo II, porque ele cantava minhas canções em polonês, já eram conhecidas. Depois foi Dom Odilo, que me chamou para ir com o Papa. Foi. Mas fui chamado por Dom Odilo, porque eu não queria cantar. Tinha outros. Ele disse, não, você vai cantar. Ok, então eu vou. Os prêmios que eu recebi da CNBB, 4, por causa da comunicação e da catequese. Eu achei que era um prêmio que eu recebia por eu estudar muito. Então, isso, todas as vezes que
CNBB me premiou porque eu estava trabalhando. Depois, na congregação, o fato de que me liberaram para eu fazer comunicação e dar aulas durante 30 e tantos anos, e eu pude ajudar a formar bispos e padres com as aulas que eu dava. E agora que estão virando livros. E outro momento importante também foi o fato de que eu cedi meu lugar muitas vezes nos programas de TV para apresentar outro padre, outro comunicador, outro que tinha conteúdo. Então eu dizia, não me chame padre tal e tal, irmã tal e tal, porque eu já apareço que chega. Eu não quero aparecer. Tem gente boa que não tem chance. Então, para mim foi muito bom a graça de criar chances para outros comunicadores. Existe muita gente encantada demais com a mídia e não com a igreja. E eu acho que, em primeiro lugar, a igreja. Em primeiro lugar, a gente é padre. O resto é resto. E quando o padre esquece isso, ele vira artista, e ele perdeu a unção de repercutir a catequese, aí eu chamo a atenção, sim. Porque eu acho que eu posso, eu tenho uma história. Mas ofender, nunca. Eu não ofendo, mas eu me defendo. Discordo, mas sei discordar sem discórdia. E para mim é isso. Na minha vida, concordar sem ser capacho, discordar sem discórdia. Se quiser indicar o tipo de mística que eu tenho, é ouvir o outro. Depois que ele falou, eu peço licença para eu concordar e discordar e pôr a minha opinião. Eu sou a favor de opinião, mas não qualquer uma. Opinião de quem pensou. Por isso, pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, para viver como Jesus viveu. Eu não sabia que eu seria quem sou hoje, mas eu fui ajudado por muita gente. Fui orientado a pensar, estudar e aprender. Então, é para você que eu digo, se Deus chamar você, tente servir e fazer o que a igreja precisa de você. Então, é um pouco da minha história. Me chamaram, eu fui. E eis-me aqui.
Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.